Olá, turma do 7º ano. Bom dia. Uma excelente semana a todos. Baseado nas dúvidas de vocês da semana, eu decidi fazer uma revisão sobre o que é sujeito e o que é predicado e a sua importância. Vamos lá. Sujeito e predicado são dois termos essenciais da oração. Para que a oração tenha significado ou sentido, são necessários alguns termos básicos, que são os termos essenciais. Logo, toda oração possui dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Agora vamos entender quem é o sujeito na oração e quem é o predicado e como identificá-los. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, informa algo. Vejamos aqui um exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. As praias, sujeito. E como é que elas estão? Cada vez mais poluídas. Essa informação passada a respeito das praias é o predicado. As praias, o sujeito. Eu separei para vocês aí embaixo, ó. Predicado, termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Nesse caso da oração, as praias estão cada vez mais poluídas, estão é o verbo de ligação, que informa o estado em que se encontra a praia, ou as praias, cada vez mais poluídas. Vejamos aqui agora a separação só do predicado. As praias estão cada vez mais poluídas. Percebam que eu grifei lá embaixo, estão cada vez mais poluídas, predicado, como eu expliquei acima. Agora nós vamos aprender como identificar a posição do sujeito na oração. Como é que o sujeito pode vir? Ele só vem no início da oração? Ele só vem no fim? Nós vamos agora aprender e ver como se identificar e de que forma o sujeito ele pode aparecer na oração. Dependendo da posição dos seus termos, a oração ela pode estar na ordem direta ou indireta. Na ordem direta, o sujeito ele aparece antes do predicado. Ele é direto, como o próprio nome já diz. Ele vem logo no início da oração. Ou seja, ele vem antes do predicado. Coloquei aqui um exemplo para vocês. As crianças brincavam despreocupadas. As crianças, sujeito, brincavam despreocupadas, predicado. Por que essa ordem é direta? Porque o sujeito ele vem no início da oração e o predicado depois. Por isso é classificado como ordem direta. Vamos agora ver um exemplo da ordem indireta. O sujeito ele aparece depois do predicado. Brincavam despreocupadas, crianças. Crianças que é o sujeito, que na oração acima estava no início, lá na ordem direta, aparecem no final. Por isso que é a ordem indireta. O sujeito é o mesmo, a oração é a mesma, o que muda é a posição do sujeito. Na ordem direta, veio no início da oração. Na ordem indireta, no final da oração. Espero ter tirado dúvidas de vocês e até a próxima.